Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Mark Gleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de história. Vamos falar um pouco sobre o período da chamada Era Vargas, período em que o presidente do Brasil foi Getúlio Vargas. Ele foi o presidente que mais tempo ficou no poder na história do nosso país. Ele teve um período, que é esse que nós vamos estudar, de 15 anos na qual ele ficou como presidente, depois ele volta novamente para ser presidente. Durante o governo dele, a gente vai ver que teve várias transformações, várias conquistas para o povo de uma forma geral, e a gente vai perceber também que o próprio governo e o presidente, ele teve uma série de mudanças. Ele foi um cara extremamente querido, que teve uma fase boa, onde ele agradou a classe mais pobre, mas ele também foi um grande ditador que mandou prender, torturar e até mesmo matar pessoas que eram contra o governo dele. Então, assim, já estudou que durante muito tempo, durante a chamada República Velha ou República do Café com Leite, quem mandava no Brasil era as grandes oligarquias, os grandes fazendeiros. Eles passaram muito tempo mandando principalmente por causa da força do café. Só que a situação começa a mudar e eles começam a perder o poder a partir da crise econômica de 1929 e 29 e da crise do café. Os Estados Unidos entrou em crise, que a gente já estudou, quase quebram tudo, os bancos fecham, a população fica desempregada e os Estados Unidos eram os maiores compradores de café do Brasil. O Brasil ele tinha como sua principal riqueza o café. Como eles não tinham mais para quem vender, o Brasil também entra em crise. Então, nesse momento, os grandes fazendeiros, os donos do poder, começam a entrar em conflito. Durante a política do café com leite, a gente tem um revezamento entre os estados de São Paulo e Minas Gerais para saber quem indicaria o presidente da República. E aí, na grande maioria das vezes, esse indicado acabava ganhando. Só que essa política acaba entrando em declínio a partir da década de 30, nas eleições de 1930. Não tem um acordo entre São Paulo e Minas Gerais. E aí abre a possibilidade para novas pessoas chegarem ao poder. Dessa briga vai começar a se organizar a chegada ao poder de Getúlio Vargas. Então, durante a briga entre Minas Gerais e São Paulo, Minas Gerais, por exemplo, o PRP, que era o Partido Republicano Paulista, apoiava o Júlio Prestes, que era o estado de São Paulo, queria que o governador de São Paulo fosse candidato. Já o Partido Republicano Mineiro apoiava o Antônio Carlos, que era o governador de Minas Gerais. Então, os dois estados queriam indicar. Como não teve acordo, teve o rompimento, cada um seguiu para o seu lado. Esse rompimento abriu a possibilidade da chamada formação da Aliança Liberal. Outros estados brasileiros que não tinham tanta participação política, não tinham tanta possibilidade de participar da política, vão se unir para lançar um novo candidato. Então a Aliança Liberal vai ter Minas Gerais, que não conseguiu indicar o Antônio Carlos, e aí foi buscar auxílio dos outros estados. Vai ter o Rio Grande do Sul e vai ter a Paraíba. Eles vão lançar como candidato o Getúlio Vargas, que era o governador de Minas Gerais, e como vice-presidente eles vão lançar o João Pessoa, que era o governador da Paraíba. Esse grupo da Aliança Liberal ele vai receber o apoio de políticos novos que estavam querendo essa participação política, mas também de políticos tradicionais como o próprio Antônio Carlos aqui, que era governador de Minas Gerais e queria ser eleito presidente. Como ele não conseguiu, ele vai apoiar o Getúlio Vargas na tentativa de permanecer de certa forma no poder. A Aliança Liberal, liderada pelo Getúlio Vargas, ela vai se lançar a candidatura com novas ideias. Então, por exemplo, ele vai defender o voto secreto, que até então o voto era aberto. Ele vai defender a criação das leis trabalhistas, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. E ele vai defender o incentivo à produção industrial, não apenas à agricultura, a abertura do Brasil à industrialização. Essas propostas acabaram agradando alguns grupos, como por exemplo a classe média e o grupo dos tenentistas que a gente já estudou, que estava insatisfeito fazendo algumas revoltas. Além desses dois grupos aqui, o do Júlio Prestes e da Aliança Liberal, a gente vai ter na briga política o Bloco Operário Camponês, na luta por melhorias, principalmente nessa questão dos camponeses.
vai ser a primeira vez que um operário vai ser candidato a presidente, vai ser Minervino de Oliveira. Ele vai ser o primeiro operário candidato a presidente da República do Brasil. Ele não ganhou, mas foi o primeiro. E aí tem o movimento rebelde de 1930. Então o que acontece? Nas eleições vão disputar o Getúlio Vargas e o Júlio Prestes. As eleições, gente, nesse período, ganhava quem conseguia roubar mais. Era uma eleição que tinha muita fraude, muito roubo. Era muito fácil roubar, até porque a gente já estudou como eram essas eleições lá durante o voto de Cabresto, que a gente já falou em outras aulas passadas. Então, nas eleições, o Getúlio Vargas, ele, vamos dizer assim, que nas pesquisas ele estava na frente. Mas quando teve eleição, o Júlio Prestes, que era o governador de São Paulo, e o grupo que estava no poder, que estava mandando no Brasil há mais de 30 anos, o Júlio Prestes conseguiu, de certa forma, roubar mais. Ele sai vitorioso. Não quer dizer que o Getúlio Vargas não roubou. Os dois lados roubaram. Mas o Júlio Prestes era aquele grupo que comandava o coronelismo, comandava o voto de Cabresto. Então ele conseguiu roubar mais e sair vitorioso. A Aliança Liberal do Getúlio Vargas não aceitou o resultado das eleições. Eles afirmavam que tinham tido fraude. Na verdade, os dois lados roubaram. Teve fraude para os dois lados. E aí ficou aquele impasse. Os perdedores dizendo que o outro lado tinha roubado. E aí o clima de revolta começou a surgir. Aqueles que apoiavam Getúlio Vargas começaram a brigar. Aqueles que defendiam o governo de São Paulo começaram. Aí teve um confronto. Os ânimos começaram a se exaltar. E aí a situação vai começar a piorar. O governador de Minas Gerais, ele lançou uma frase aqui curiosa que ele diz assim: façamos a revolução antes que o povo a faça. Ele que apoiava Getúlio Vargas, quando ele diz assim, façamos a revolução antes que o povo a faça, é mais ou menos querendo dizer assim, nós, os ricos, temos que tomar alguma atitude, porque senão o povo pode se revoltar, tomar o poder e querer melhorar a sua situação. Então os ricos têm que fazer antes que o povo faça alguma coisa. Era permanecer como estava, os ricos mandando e os pobres apenas abaixando a cabeça. Então a situação já estava muito complicada, até que um fato vai piorar ainda mais, que vai ser o assassinato do João Pessoa, que era o candidato a vice-presidente do Getúlio Vargas. O João Pessoa, ele vai ser assassinado por motivos mais pessoais do que político. Dizem que ele estava envolvido com uma mulher e aí o marido dessa mulher foi lá e matou ele. Mas aproveitando da situação, começaram a dizer que ele tinha sido morto porque ele era o candidato do Getúlio Vargas, era o vice, e aí aproveitaram para usar a questão política. Isso fez com que a revolução começasse. Alguns representantes do exército foram lá, tomaram o poder, pegaram o poder, tiraram o presidente da república e, de certa forma, deixaram, naquele momento, vago, mas o poder vai acabar sendo entregue para o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas vai ser, vamos dizer que, convidado a ser o presidente do Brasil. Ele não chegou ao poder ganhando a eleição, até porque a eleição teve a confusão de saber quem ganhou, mas teoricamente ele perdeu, mas ele foi colocado no poder pelos generais. E aí vai ter início o período getulista, a chamada Era Vargas, que é o período que vai de 1930 até 1945. Esse período da Era Vargas, ele vai ser dividido em três grandes fases, que vai ser o governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo, que é a ditadura do Getúlio Vargas. Então, logo que ele chega ao poder, as primeiras medidas que ele vai adotar para conseguir governar, ele vai suspender a Constituição de 1891. A Constituição, basicamente, é as leis do país, é aquilo que diz o que pode fazer e o que não pode fazer. Ele vai fechar os órgãos legislativos, a Câmara dos Deputados, o Senado, os órgãos que criam as leis, vamos dizer assim, e ele vai nomear interventores tenentistas para os estados. O que ele vai fazer? Ele vai tirar os governadores dos estados e ele vai nomear pessoas de confiança dele para cada estado.
Com isso, ele tentava tirar o poder principalmente dos cafeicultores. Como é que ele fez? Ele fez o seguinte, ó. Como os fazendeiros mandavam, os grandes fazendeiros mandavam com o coronelismo e com o voto de cabresto, ele fez assim. Ele pegava um cara do Piauí, botava para governar lá o Amazonas. Porque quando esse governador chegasse, ele não ia conhecer ninguém, então ele não ia dever favor para os fazendeiros. Ele pegava um cara lá do Rio Grande do Sul, botava para governar aqui o Piauí. Pegava um do Ceará, botava para governar São Paulo. Assim ele tirava a influência das pessoas locais sobre os governantes. Foi uma forma que ele conseguiu fazer para diminuir o poder dos coronéis. Só que a suspensão da Constituição e essa nomeação de interventores acabou gerando algumas insatisfações, como foi o caso aqui de São Paulo. Em São Paulo, o descontentamento da elite com a nomeação de interventor para o Estado e também contra a Constituição vai fazer acontecer a Revolução Constitucionalista de 1932. Essa revolução queria um governador do próprio Estado e queria uma nova Constituição para o Brasil. Então, a situação eles vão começar a fazer passeatas, exigir que essa Constituição fosse feita, até que a situação vai piorar quando durante essas passeatas vai acontecer a morte de 4 estudantes, que é Martins, Miraguaia, Drauzio e Camargo. Esse fato vai ser o que vai levar ao início da Revolução. Eles vão pegar o nome dos 4 e aí vão criar a sigla MMDC, a partir das iniciais, e a Revolução vai começar a se desenvolver. É uma guerra civil. Seria o Estado de São Paulo contra o restante do Brasil. O Estado de São Paulo é o estado mais rico, tinha a produção de armas, mas eles esperavam receber a ajuda de outros estados durante essa guerra. Então eles fizeram campanha de alistamento, fizeram campanha de doações de ouro, por exemplo, como tem aqui na fotografia, para conseguir dinheiro para organizar a luta. Quando a guerra começa, 30 mil soldados de São Paulo, tendo apoio das indústrias do estado para fazer armas, vão lutar. Eles esperavam a adesão dos outros estados, mas apenas o Mato Grosso foi lá e ajudou. A guerra, vamos dizer assim, a Revolução Constitucional de 32, ela vai durar cerca de 3 meses. O estado de São Paulo acabou sendo derrotado. Eles perdem a guerra, perdem a batalha, vamos dizer assim, mas eles saem vitoriosos moralmente, porque após a Revolução, o Getúlio Vargas, ele vai convocar uma Assembleia Constituinte para fazer a Constituição. Então ele vai fazer a Constituição que eles queriam e ele vai nomear um governador de São Paulo. Então aquilo que eles estavam buscando, de certa forma, eles conseguiram, apesar de terem perdido. E aí vai começar a nova fase do governo do Getúlio Vargas, que vai ser o governo constitucional. Logo de início, quando tem a criação da Assembleia Constituinte, vai ser feita uma nova Constituição para o Brasil. Essa nova Constituição, a gente tem aqui como principais pontos, foi estabelecido o voto secreto, as pessoas não precisariam mais dizer em quem elas estavam votando. A primeira vez na história do Brasil, as mulheres vão poder votar, foi estabelecido o voto feminino, a partir da Constituição de 34. Foi criada uma justiça eleitoral que seria responsável por fiscalizar as eleições, evitar as fraudes, que eram muito comuns na época. Foram criados os direitos trabalhistas. Esses direitos trabalhistas, a gente tem aqui os principais. Por exemplo, foi criado pelo Getúlio Vargas o salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas diárias, férias anuais remuneradas, indenização por demissão sem justa causa. Foi proibido o trabalho de menores de 14 anos. Também teve a proteção à gestante, não poderia mais ser demitida. Então, uma série de melhorias, principalmente na questão trabalhista, que vai agradar a população mais pobre. Além disso, a Constituição de 34 também estabelecia a nacionalização das riquezas nacionais. Então, as riquezas como as jazidas de minério, as
os rios, as quedas d'água, todas elas têm a proteção de serem nacionais, elas não podem ser exploradas por empresas estrangeiras, a não ser que tivessem a concessão. Além disso, estabeleceu-se é, que o presidente deveria ser eleito de forma indireta. Não seria o povo que iria escolher o presidente, mas sim os deputados. E com isso, Getúlio Vargas ganha a eleição e permanece no poder mais um tempo. Durante o governo dele, esse governo constitucional, a gente vai ter uma disputa entre dois grupos políticos, os integralistas e os aliancistas. Integralistas era um grupo mais semelhante às ideias do fascismo, defendendo o nacionalismo, e os aliancistas eram um grupo formado pelos grupos do socialismo, do comunismo. Eles queriam buscar a influência do Getúlio Vargas. Diante disso, o Getúlio Vargas vai se aproximar mais dos integralistas. Um fato que vai começar a mudar um pouco essa questão do governo Vargas vai ser em 1935, quando vai ocorrer a chamada Intentona Comunista. O grupo dos aliancistas, liderados pelo Luiz Carlos Prestes, eles vão tentar fazer uma revolução para tomar o poder. Eles organizaram um movimento que tentaria tomar alguns quartéis do exército em um determinado dia estabelecido e tentariam tomar o poder. Só que não deu certo. Intentona é uma tentativa de tomar o poder, só que não deu certo, eles foram derrotados. Só que essa tentativa que eles fizeram acabou servindo de pretexto, de desculpa para o Getúlio Vargas endurecer o governo, começar a sua proposta de ditadura. Ele suspendeu uma série de direitos e ele começou a ele mesmo governar e achar que estava todo mundo de certa forma perseguindo ele, então vai ser o início da ditadura de Getúlio Vargas. Em 1938 deveria ter novas eleições. Só que o Getúlio Vargas não queria entregar o poder, então ele começa a planejar como que ele vai permanecer presidente do Brasil. E aí nesse processo ele vai começar a preparar um golpe para ficar no poder. Esse golpe ele vai começar a ser desenhado mais ou menos assim. Em 1937, o Exército Brasileiro ele vai anunciar que tinha sido descoberto um plano dos comunistas para tomar o poder. Era o chamado Plano Cohen. Esse plano dizia que os comunistas queriam queimar as igrejas, queriam matar o presidente, queriam fazer uma série de coisas ruins, vamos dizer assim. Só que, na verdade, gente, esse plano Cohen, que o exército disse que foi os comunistas que mandou fazer, na verdade, foi o próprio governo que fez, mandou divulgar nos jornais para dizer que eram os comunistas, para ter a desculpa de dizer assim, ó, você está vendo aí? Se a gente não fizer nada, eles vão tomar o poder, vão queimar as igrejas, vão matar as pessoas. Então, o Getúlio Vargas tem que permanecer no poder de certa forma para proteger o Brasil. Seria mais ou menos assim. Foi decretado o estado de guerra. Em outubro de 37, o Getúlio Vargas vai extinguir a Constituição de 34, que era aquela que deu uma série de direitos lá bonitinha para os trabalhadores, e ele vai criar uma nova Constituição, vai outorgar, ele vai impor uma Constituição, que é a Constituição de 37, que é uma Constituição, são as leis que dão mais poderes para ele. Ele vai fechar o Congresso e ele vai se tornar o todo-poderoso. Ele vai ser o presidente que vai mandar do jeito que quiser. Tem início o Estado Novo, o Estado ditatorial. Nessa fase de governo, Getúlio Vargas ele tem um sistema de governo muito parecido com o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Ideias muito semelhantes de perseguição às oposições. Para vigiar quem era contra ele, ele criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era um órgão responsável por vigiar a propaganda e vigiar qualquer órgão de imprensa que falasse mal dele. Teve o processo de exaltação do governo por meio da educação, assim como o nazismo e o fascismo fazia. Tinha paradas militares para homenagear o Getúlio Vargas. Os livros vinham falando dele, a história dele, contando a história dele como um herói. Músicas exaltando ele. Então, uma série de situações para transformar ele em uma espécie de herói.
o Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial. Em meio a tudo isso, apesar de estar muito próximo das ideias nazistas e fascistas, o Getúlio Vargas ele vai ser, de certa forma, obrigado a entrar na guerra pelo seguinte. Diante da Segunda Guerra Mundial, o Brasil faz um acordo com os Estados Unidos em troca de dinheiro, principalmente pela questão da industrialização. E aí os Estados Unidos passam a usar parte do território brasileiro como uma base para lançar seus ataques, lá em Fernando de Noronha. A Alemanha se zanga, manda afundar alguns navios brasileiros e o Getúlio Vargas é obrigado a entrar na Guerra Mundial. Ele manda 25 mil soldados, principalmente para a Itália. Eles vão lutar nas cidades italianas, principalmente em Monte Castelo. Mas essa guerra ela serve mais ou menos pelo seguinte: com a entrada do Brasil na guerra, o Brasil está combatendo lá o nazismo e o fascismo. Ele está combatendo mais ou menos aquilo que ele fazia aqui no Brasil. Getúlio Vargas está dizendo que o fascismo e o nazismo é errado, mas ele fazia praticamente as mesmas coisas aqui. Então estava errado. Como é que ele dizia que lá estava errado e ele fazia a mesma coisa de errado dentro do Brasil? Então isso fez surgir um clima de revolta contra ele. Na questão econômica, ele buscou diversificar a produção industrial, criar as primeiras indústrias, incentivar outras áreas de produção agrícola, não apenas o café, início da produção industrial, principalmente a industrialização, impulsionada pela questão do governo federal. O governo vai abrir as chamadas indústrias de base. E a gente vai aqui para o final. Então, o reflexo da luta contra o nazismo e o fascismo durante a Segunda Guerra Mundial chega ao Brasil, como eu falei. Como é que ele está dizendo que lá é errado e ele faz a mesma coisa? Diante de tudo isso, vai começar uma pressão para ele fazer novas eleições. Então vai começar a campanha para as eleições de 1945. Essas eleições, o Getúlio Vargas ele vai indicar o presidente, vai indicar como candidato o Eurico Gaspar Dutra. Ele disse, ó, vote nesse cara, ele é meu candidato. Só que na hora que ele descia do palanque, ele dizia o seguinte, ele ia lá pro meio do povão e falar, ei, pede aí para mim continuar, diz aí, queremos é o Getúlio. Então ele dizia para votar em uma pessoa, mas ele estava tramando para ele continuar no poder. Vai surgir um movimento conhecido como queremismo. Queremos o Getúlio, que era o que ele apoiava. Então, ele dizia para votar em um, mas ele queria permanecer no poder. Vendo tudo isso, o exército percebeu que ele queria dar um novo golpe. O exército vai lá, cerca o Palácio Presidencial e obriga o Getúlio Vargas a renunciar. Ele diz, ó, você sai ou a gente atira. Getúlio Vargas é obrigado a renunciar, terminando a fase da Era Vargas em 1945, após a renúncia dele. Essa é a primeira fase do governo da Era Vargas. Posteriormente, ele vai voltar a ser presidente eleito pelo voto popular. Então, a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só entrar em contato que eu estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Fiquem bem e até mais para vocês.